Olá pessoal, aqui é a Bruna da equipe Ergino. A gente está aqui com a Olivia, que trabalha na Vale, e a intenção desse vídeo é a Olivia falar mais sobre o projeto que ela atua com a intenção de privilegiar a contratação de mulheres na Vale. Olivia, você pode dar um depoimento para a gente? Oi, pessoal. Que nem a Bruna falou, eu estou envolvida aí nas estratégias que a gente tem dentro da Vale para buscar um maior equilíbrio de gênero e, de fato, chamar as mulheres para dentro da nossa empresa, né? Deixar bem claro que todas têm um lugar aqui e também de ter programas que facilitam tanto a captação quanto a seleção e desenvolvimento dessas mulheres. Olivia, e quando e por que a empresa identificou esse problema? A gente sabe, assim, de vários, né, acho que de várias organizações que tem um desequilíbrio na forma que a gente contrata e desenvolve mulheres no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, mas também em diversas áreas, em operação. Na Vale, especificamente, a gente vem acompanhando esse indicador, mas foi só realmente em 2019 que a gente conseguiu meio que deslanchar no tema, né? Sim. Isso foi movido pelo reconhecimento da alta liderança da empresa, que a gente de fato precisava ter um compromisso de trazer mais diversidade e tornar a Vale um ambiente mais inclusivo. Né? Então isso foi refletido até em como a gente abordou os nossos acionistas, e a gente fez um comprometimento até 2030 para dobrar o número de mulheres na Vale. Né? Isso é um compromisso, ele foi feito de forma geral, mas a gente quer que isso abranja todos os níveis dentro da organização, né? Desde das portas de entrada até as camadas de liderança. Legal. E quais foram as medidas tomadas para resolver essa questão? Foi algum projeto implementado? Acho que um dos primeiros projetos que a gente fez, que foi, na minha opinião, que teve um resultado mais bacana, foi o PFP, que ele é um programa que visa a contratação de mulheres na operação. E eu acho que uma das dificuldades que a gente teve foi exatamente achar mulheres capacitadas nesses quesitos. De fato, tem muitas operações na Vale, tem muitos cargos técnicos operacionais que a gente que tem que formar os profissionais, porque eles não existem prontos no mercado. Aí o projeto que foi feito foi fazer uma divulgação de vagas mais direcionada às mulheres, né? Para elas entenderem que elas são bem-vindas. Acho que isso foi um ponto muito importante. E formar essas mulheres. Então a gente teve 13 mil inscrições para o programa, a gente acabou selecionando 300 mulheres da turma e a Vale arcou com toda a capacitação dessas mulheres, flexibilizou um pouco o perfil. Então uma das coisas que a gente precisava era da carteira D, de motorista de caminhão. Obviamente é uma coisa que é um pouco difícil você encontrar, muito mais quando você fala do público feminino. Então a gente abriu essa exceção e a empresa mesmo capacitou para terem essa carteira. E o resultado foi muito positivo, isso abriu muito a porta de entrada para mulheres nesse nível. Você pode falar um pouquinho sobre as dificuldades e os imprevistos que vocês identificaram nessa fase de contratação? Uhum. Uma das dificuldades foi o que eu mencionei antes, que foi, assim, as mulheres não sabem que elas são bem-vindas na empresa, que elas têm um lugar, porque normalmente a mineração historicamente é um lugar muito, muito dominado, né, por homens. E eu acho que ele intimida, né, grupos que não são, assim, parece que não pertencem ali, mas a gente quer que todo mundo saiba que tem um lugar aqui dentro. Outra coisa que a gente enfrenta muita dificuldade, e principalmente falando sobre os cargos de liderança,
é que a gente depende muito de fornecedor em algumas contratações, e a gente vê que os nossos fornecedores também não estão capacitados para, atrair esse público, né? Eles não necessariamente sabem fazer entrevistas inclusivas, então às vezes a gente acaba alienando nessa etapa, e a gente realmente assim não tem um banco. Então, uma das coisas que a gente fez foi buscar parcerias com, por exemplo, consultorias especializadas em contratar para diversidade. Então, a gente está falando aqui de mulheres, mas a gente também tem um movimento agora de abrir mais para o público LGBT e olhar questões raciais também. Isso está bem em desenvolvimento, mas são coisas que a gente vai olhar para a diversidade de forma mais ampla, né? E a gente tem provocado, por exemplo, incluir pelo menos uma mulher no shortlist. A gente tem visto que tem bastante dificuldade nisso. Então, eu acho que é um pouco de um reflexo para a gente também, o quanto o nosso networking poderia ser mais inclusivo e mais diverso, o quanto a gente poderia participar mais de fóruns dedicados às mulheres. Por exemplo, tem mulheres na computação, tem mulheres em analytics, tem mulheres em engenharia. Então a gente não era muito envolvido nesses fóruns, né? Que eles já existem há um tempo, e isso foi uma grande dificuldade, meio que correndo atrás do tempo perdido. Olivia, e quais foram os resultados positivos e se você identificou algum resultado negativo nesse projeto? Bom, a gente, para ser bem sincero, teve um pouco de resistência no início. A maioria, né, entende por que a gente está fazendo isso, por que as oportunidades devem ser iguais, independente de gênero, mas houve um pouco de uma dificuldade de explicar que abrir as portas para a mulher não quer dizer excluir homens, né? Então a gente teve aí um trabalho muito forte que a gente fez de conscientização de por que é importante trazer essa diversidade. Os resultados têm sido positivos, então eu não tenho números assim que eu possa abrir em termos de quanto a gente progrediu de potencial, porque o ano ainda não fechou, a gente está analisando algumas coisas, mas a gente está caminhando e a gente viu uma evolução na distribuição de mulheres. Então, assim, para vocês terem uma ideia, para a gente mudar um percentual, então para eu mudar 1%, eu preciso contratar 1.000 mulheres, né? Então, numa empresa de 70 mil, se torna, com as contratações que a gente tem, se torna muito desafiador, né? Mover esse indicador. E a gente já conseguiu caminhar esse 1% esse ano. Então, acho que isso é positivo. Legal. Você tem ideia de quais são os indicadores que vocês utilizam? A gente, em termos de responsabilidade ESG, com os nossos acionistas, a gente abre a distribuição como um todo. Então, agora a gente estava no início de 2019 em 13%, se eu não me engano, agora a gente está em 14%. E até 2030 a gente quer chegar em 30%, né? Os outros indicadores que a gente acompanha são como é que está essa distribuição nos níveis diferentes. Então, assim, não só quantas mulheres a gente tem no total, mas a distribuição. A gente olha também para índices de promoção, né? Então, assim, tempo de cargo para promoção. A gente olha toda a análise que a gente faz de talento, por exemplo, de performance, de potencial. A gente sempre tem a visão também de olhar para a distribuição de gênero para ver se a gente tem talvez algum viés inconsciente que pode estar influenciando essas avaliações, né? Então, assim, esses números tendem a ser bem distribuídos, né? Tende a ter um equilíbrio bom.
Bom, Olivia, é isso. Eu estou super satisfeita. Obrigada pela sua disponibilidade. Acho que foi um sucesso. Se você quiser finalizar a entrevista com alguma questão, alguma frase, algum tema que vocês usam lá. Eu gostaria de finalizar com o lema da Vale, que a diferença faz toda a diferença. E eu acho, de fato, que caminhando juntos a gente chega mais longe. Então, assim, eu quero muito, estou muito feliz de fazer parte dessa transformação na empresa. E, enfim, se eu puder atualizar vocês depois de como a gente continua progredindo nas outras áreas, eu ficaria muito feliz. Pessoal, essa entrevista teve a participação especial da Lara. Obrigada.